Como todos vocês acompanharam aqui no portal Blumenauense, o gaúcho de churrasco, como é conhecido o Roberto, ele está passando por um momento difícil desde o dia 25 de abril, quando precisou ser internado às pressas no hospital e na UTI, porque a sua capacidade de respiração estava baixíssima. Eu estou aqui do lado com a Simone e a gente estava hoje participando de um evento para arrecadar fundos para pagar essa internação do UTI, que por dia custa em média ali 12 mil reais, e a Simone vai explicar por que ele não está no SUS. Quando ele foi fazer uma tomografia no Hospital Santa Catarina, nesse momento eles mediram a saturação, ele estava com 64. E ele já foi para um quarto, que eu achava que era um quarto simples, já era uma mini UTI, onde ele ficou com oxigênio, fizeram vários exames nele para ver o motivo. A gente já sabia que era uma pneumonia, era uma gripezinha que ele tinha, nada demais, não tinha febre, não tinha tosse. E com isso eles constataram que ele estava em estado grave, gravíssimo, agudo. Nossa. Tipo, eles disseram, olha, ele vai ter que ir para UTI ser entubado. E nessa hora eu pedi para uma transferência para o Santa Isabel. Aí eles até chegaram a pedir a transferência, só que o estado dele era tão grave que ele não podia ser transferido, que dentro da ambulância ele não sobreviveria nessa transferência. Nossa! Aí ele foi... Imagina a situação. A transferência de hospitais que são próximos, não, ele estava correndo risco de vida. De vida, isso. Aí a gente foi obrigado a internar ele lá. Não tinha, era lá ou lá. Aí ele já foi internado na UTI, foi entubado, foi sedado, bloqueador muscular, onde ele ficou por vários dias, com acompanhamento médico, toda aquela coisa. Daí quando ele começou a tirar a sedação, que ele começou a melhorar dessa pneumonia, que era HN1, né, influenza, ele ficou por um dia aberta a vaga dele para ele ser transferido, e veio uma transferência lá para o oeste. Sei. Daí a gente também não ficou esperando para ser mais próximo. Só que ali foi descoberto a primeira bactéria. Então eles começaram a tratar essa bactéria, ele logo teve que ser de novo sedado, bloqueador muscular, e não podia mais ser transferido também. E assim fomos indo. Aí no decorrer aconteceram várias bactérias, onde não podia transferir de maneira alguma. E aí agora, fazem uma semana, eles começaram a tirar bloqueador muscular, e daí começaram a tirar aos pouquinhos, assim, e foi indo, e cada dia daí era um dia de menos sedação e tal, até que eles conseguiram ir acordando ele, onde eles foram fazendo um desmame para ver se ele ia aguentar. E hoje, então, que é dia 7/6, ele, graças a Deus, ele tá indo para as 48 horas sem oxigênio. Que bom, né? Gratidão, Senhor. Eu falo que Deus é um Deus de milagres. Tipo assim, ó, que a gente passou foi bem complicado, mas acredito muito nesse Deus que a gente tem e que Ele faz milagres, sabe? Então agora que ele tá nesse processo, ele pode ser transferido, entende? Mas já tá conseguindo, pelo menos, responder o tratamento. E eu me lembro no dia que eu falei com a Simone, que a gente fez a publicação, né, eu senti assim no tom dela, isso ainda foi de noite, assim, tarde, que a gente fez a entrevista. Ela gentilmente me respondeu para que eu pudesse fazer a publicação do jeito que vocês leram, e eu sentia muito a esperança, mas ao mesmo tempo o desespero. Quer dizer, não havia ainda uma previsão do que poderia acontecer nas próximas horas. Nada. Apenas de que ele estava num lugar seguro e de que o hospital tinha estrutura para manter ele vivo. Exatamente. Né? E eu fico imaginando, assim, a gente tem um portal, e vocês também são empreendedores, ele sempre trabalhou fazendo eventos, né? Que isso pega a gente de surpresa, e onde tu vai ter um suporte, né, para 12 mil por dia? Não tem. Não tem. Foi o que eu falei pro médico no dia que eles falaram para mim que ia colocar ele na UTI. Ele pediu, vocês querem manter aqui? Isso foi logo quando ele entrou. Ou querem conseguir uma vaga? Eu falei, não tem, é impagável uma UTI, porque a gente não sabe quantos dias, mas eu achei que ele ia ficar uns 5 dias. Ainda assim eu achei super alto o valor. Só que agora a gente está em 43 dias.
E no meio disso tudo, ele também recebeu muito remédio, que foi para combater bactérias, Sim. fungos, e são remédios de valores altos. Tem remédio que chegou a ser 30 mil. Então, então é uma situação bem complexa, né? Então, até por isso que as filhas, né, e a Simone abriram uma vaquinha online para conseguir arrecadar. Isso. Eu vi que ontem à tarde estava em 60 mil por aí. O que, levando em conta esse tempo de internação, né, já passou longe dos 300 mil que era o objetivo dessa vaquinha. A gente está mais ou menos nos 600 mil agora. 600 mil. Então, por isso veio muita gente aqui. E parece que surpreendeu, né? Surpreendeu. Agradeço muito a Vila Formosa, né, Casa de Eventos, a Carla, o Leandro do Galdino Serviços, que é nosso parceiro, né? Eles são parceiros, que ela disponibilizou a casa aqui para fazer, ele puxou a frente para fazer toda a comida, conseguimos muitas doações de alimentos, né? Que legal. Para fazer e eu falo, o pouquinho de pouquinho, sempre a gente chega longe, né? Então eu falo que eu tô muito, assim, ansiosa de contar pro Roberto quantos anjos ele tem nessa terra. Porque ele nem imagina. Tipo, eu vou lá, eu quero contar, mas daí eu não dou uma segurada, né? Tipo, porque ele não vai nem entender o que eu tô falando, né? E olha, tem, além desses muitos amigos, nesses gestos de pessoas que compraram, nós divulgamos ainda hoje, né? Lembrando que hoje é dia 7 de junho, outros sites também publicaram, então quer dizer, houve uma grande corrente e a gente percebeu o quanto também que ele é querido nos comentários, a gente percebeu o quanto as pessoas, né, tinham um carinho especial nesse momento difícil, porque a gente normalmente, como empreendedor, não se sente muito à vontade com uma vaquinha, porque realmente acontece aquele momento difícil. Sim. Não sei se tu foi da mesma forma isso. A gente sempre pensa que as coisas nunca acontecem com a gente, né? Primeiramente. E quando comentaram os amigos e tal, comentário de vaquinha, de fazer o evento, que a Carla comentou, né? Daqui, o Leandro, a gente fica meio assim, né? Tipo assim, será que a gente vai fazer ou não? A gente, né, fica meio constrangido mesmo. Mas assim, são tantos amigos por trás disso que isso dá um aconchego mesmo no coração, assim, de dizer sim, vamos fazer, que tudo é bem-vindo, que já é um valor muito considerável para a gente poder ir lá já e negociar e, enfim, ver como vamos fazer tudo, né? E eu tenho certeza que o Roberto, como a gente já recebeu uma notícia hoje boa. Né? Muito boa. E hoje foram vendidos quantos tickets? 400 tickets. 400 hoje. Tem Festa do Divino, tem Feira da Amizade. Tá cheio de evento nessa cidade. Sim. Então, eu considero, até quem estava fazendo essa análise era a Marlise, que está filmando aí atrás. Foi um ótimo número de venda de tickets, né? E a gente espera que realmente possa ajudar. E eu gostei de uma coisinha, né? Tinha um caderninho para cada um que veio aqui registrar e mandar uma mensagem. Isso. Foi ideia tua? Foi. Que ele vai adorar ver isso. Eu pensei, ele vai gostar de ver cada Chegou a ver alguns? Ainda não consegui ver, que eu tava ali, né? Na corrida. Cumprimentando um, cumprimentando o outro e conversando com um, mas eu vou ver agora. E olha, gente, eu levei um susto porque eu fui escrever a minha mensagem, né? Fiz um esboçozinho aí, fui esperto, fiz um esboço no celular antes. E aí na hora de escrever eu pensei, caramba... Não sei mais escrever. Como a gente desaprendeu a escrever, então já vai a dica aí, ó, hein? Vamos de vez em quando fazer um exercício de escrever, porque até a gente é da geração que a gente escrevia muito. Bom, Simone, que bom que a gente nesse sábado veio aqui e só ouviu coisa boa. Sim. Né? Primeiro, o envolvimento de tantos amigos. Verdade. Quando a gente vê que as pessoas torcem pra gente e doam seu tempo, seu dinheiro. Né? Para ver o outro melhor, é porque fechou um círculo muito saudável. Né? Exatamente. De um ajudar, porque também conta, se precisasse, eu sei que vou te ajudar. Isso. Então, e a gente sabe que Blumenau tem essa característica do cooperativismo, de ajudar. E vocês são, inclusive, do Rio Grande do Sul, né? Sim, fazem 20 anos que a gente mora aqui. E sempre sentiu esse carinho do povo de Blumenau? Sempre. Sempre fomos muito bem acolhidos aqui, muito. Então, são 400 pessoas. Eu tenho certeza que quando o Roberto souber disso, né,
e ver, inclusive, aqueles que ajudaram, vai ficar muito feliz. Vai, com certeza. E o que eu falo é que o que eu ouvi aqui é uma pessoa muito acolhedora, muito querida. Ele é. Eu não o conheço pessoalmente. Vai conhecer. Inclusive, no caderninho eu escrevi seu novo amigo. Ah, legal. Ele vai adorar. Então, aproveito para dizer também muito obrigado a todos que, a partir do Blumenauense, deixaram a sua colaboração. E ele tem, assim, 2 filhas e netinhos, né? Esperando aqui para ver, para dizer: oi, vô, que bom que você veio. 4 netinhos, que estão ansiosos para a volta dele. Então, que a gente, daqui a pouco, tenha condições de fazer uma entrevista com ele. Sim, com feliz, sabendo de tudo que passou, porque provavelmente ele vai sentir o dia que ele desligou lá no hospital e vai ser o dia seguinte depois de tanto tempo, né? Verdade. Então, uma mensagem final, qual seria, Simone? Gratidão, gratidão a todas as pessoas, os anjos dessa terra que ajudam, que não medem esforços, que for com a vaquinha, com o entreveiro, com as orações, que é muito importante também. Eu creio muito no Deus de milagres, que eu te falei já. Eu creio muito, assim, então agradeço a todos de todo o meu coração, assim, fico sem palavras para vocês. É gratidão mesmo. Muito obrigado. A gente volta a qualquer momento com uma entrevista tão legal quanto essa.